Graça e paz a todos, é de muita alegria estar aqui mais uma vez podendo compartilhar um ensino escriturístico para vocês. E hoje a gente irá aprender sobre esse texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao 16, a qual relata a visão que João teve do próprio Cristo. E a gente vai ver que o tema central desse texto é mostrar a soberania de Cristo sobre tudo. Eu estou gravando aqui pelo meu celular, espero que isso não interfira muito na qualidade do vídeo, mas o que importa mesmo é o conteúdo que será dito a partir de agora. Então, Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao 16, nos mostra a visão que João teve sobre Cristo, e a gente vai ver essa divisória que eu criei de 10 partes, do verso 13 ao 16. Essas 10 partes são as figuras de linguagem. Eu coloquei aqui a verdadeira hermenêutica. Por quê? Porque tudo que João viu está relatado no Antigo Testamento e você também pode fazer a busca dessa interpretação com as fontes históricas, que é como que o povo da época entendia determinadas linguagens. Então, por isso, a gente vai fazer a verdadeira hermenêutica desse texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 13 ao 16. E a gente tem aqui o verso 13, e a gente vai dar aí a iniciação da nossa leitura e depois a interpretação de cada figura de linguagem, que é 10, do verso 13 ao verso 16. Tem 10 figuras de linguagens e a gente vai ver aí como que funciona a interpretação correta. Verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida, cingida pelo peito com um cinto de ouro. 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. 15. E os seus pés semelhante a latão reluzente que fora refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. 16. E tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua boca. Então a gente tem esses versos aí que fala sobre Cristo, a visão que João teve sobre o próprio Cristo já na sua ascensão. E a gente vai ver aqui na análise do texto a primeira figura de linguagem que aparece, e no meio dos 7 castiçais. Não se preocupe aí com alguns erros que pode ter aí, gramaticais, ortográficos, é tranquilo. Qualquer coisa vocês pegam, façam a própria correção quando vocês forem printar a tela ou até mesmo escrever. Aí vocês fazem a correção. Por exemplo, tá em negrito, aí e no meio dos 7 castiçais, que é o próprio texto, e embaixo, que está em negrito também, a interpretação dos 7 castiçais. Mas você vê que tá as 7 estrelas ou candeeiros. Se vocês percebem que deveria estar 7, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Qual que é a interpretação de castiçais? Pois bem, Apocalipse capítulo 1, verso 20 nos mostra a interpretação daquilo que Jesus disse no verso 13. E aí está na tela: eis o mistério das 7 estrelas que viste da minha destra, e dos 7 candeeiros, que no caso é castiçais de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, que precisamente a palavra anjo significa enviado, ou no caso mais mensageiro, e esses anjos são os pastores das 7 igrejas da Ásia Menor. A gente vai ver tudo isso durante esse vídeo, e a gente percebe que no decorrer desse verso 20 fala: e os 7 candeeiros, que é os castiçais, são as 7 igrejas, ou seja, Cristo está no meio dos 7 castiçais, no caso, as 7 igrejas. Então, os 7 castiçais são as 7 igrejas. Aqui está errado, as 7 estrelas. No caso, seria as 7 castiçais ou candeeiros, deveria estar. Mas depois vocês fazem a correção aí, tá bom? E no caso, as estrelas, como a gente viu, são os anjos
da igreja, das igrejas. Aí vocês colocam aí estrelas, anjos das igrejas e castiçais são as 7 igrejas. E a segunda figura de linguagem, ela é polêmica, não polêmica em si, mas ela é debatida no meio teológico, porque a gente tem duas interpretações para o Filho do Homem. A primeira interpretação, que é mais recorrida e é mais apoiada pelos grandes estudiosos, é dizer que o Filho do Homem está enaltecendo a divindade de Cristo. Já a segunda interpretação, ela fala que está enaltecendo a humanidade de Cristo. Mas se vocês observarem e analisarem os 82 versículos que falam sobre o Filho do Homem, sempre está no contexto de divindade ou de algo muito transcendental. Se vocês observarem, toda vez que Jesus usa essa palavra do Filho do Homem para ele mesmo, ele usa enaltecendo a sua divindade. Vocês podem recorrer a todos os textos, é só vocês procurarem lá Filho do Homem. Se vocês tiverem um aplicativo de Bíblia, vocês vão lá na bainha de procurar e digita Filho do Homem e analisam todos os textos que Jesus diz sobre essa ideia do Filho do Homem. Vocês observarão que sempre estará enaltecendo a sua divindade e nunca a sua humanidade. Para falar sobre a humanidade de Cristo, a gente usa outros textos, mas para falar da divindade de Cristo, a gente não só usa esse texto, essa fala, no caso, Filho do Homem, mas também outros textos. E a prova do Antigo Testamento sobre o Filho do Homem é a visão que Daniel teve no capítulo 7, verso 13 ao 14, que diz: Eu estava olhando nas minhas visões noturnas, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e foi apresentado diante dele. E foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Então vocês percebem que Daniel teve uma visão. Essa visão está relacionada ao Filho do Homem, que vem e fala que o seu reino, a sua glória, o seu domínio nunca terá fim e nunca será destruído. Ora, Jesus se apresenta como esse Filho do Homem. A gente percebe que Cristo reina já, e o seu domínio não terá fim, e o seu reino nunca será destruído. Isso é uma prova cabal da sua divindade, porque todo rei humano, ele sempre terá o seu domínio tomado, e ele sempre terá o seu domínio destruído. Já um reino posto, um reino de Deus, ele nunca terá fim e ele será eternamente. Então aqui é uma prova que mostra a divindade de Jesus. Essa é a primeira figura a segunda figura de linguagem que aparece no texto. Agora a gente tem uma terceira figura de linguagem que nos fala o seguinte: vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. Então a gente tem uma ideia aqui de uma túnica e uma faixa. Essa túnica e essa faixa era usada por soberanos, governantes da época, mostrando tal que ele era um soberano. Cristo, quando ele se apresenta com essa túnica e essa faixa, ele está mostrando que ele é soberano, que ele faz o que bem entender, porque ele é soberano. Ele não precisa dar satisfação a ninguém. Por quê? Porque ele é Deus, ele é soberano. E o ponto específico desses versos é dizer que Cristo é soberano. Essa é a ideia principal desses versos. Dizer que Cristo é soberano não só da igreja, mas da história e da vida de todos os cidadãos que já viveu, que vive e que viverá nessa terra. E a gente tem aqui a prova em Daniel capítulo 10, verso 5, que fala: Levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Eufaz. Ora, ele levanta os olhos e ele vê um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro, um ouro fino de Eufaz. Ou seja, isso aponta para a soberania de Cristo. Então essa parte ela está enaltecendo também a soberania de Cristo.
mostrando que Cristo está de maneira divina e soberana no meio daquelas 7 igrejas da antiga Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. E a gente tem essa outra parte que fala, que é uma coisa muito interessante. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, branca como a neve. A gente vai ver essa ideia de cabelos brancos e também essa ideia de lã branca como a neve. Mas primeiro, vamos analisar Daniel capítulo 7, verso 9, a qual diz: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Vamos ver a segunda parte. Marcos capítulo 9, verso 3, a qual fala: As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. Aqui está falando da transfiguração de Cristo. E a gente vai ver de um modo mais específico agora nesse slide. Levítico capítulo 19, verso 32. Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do ancião e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Provérbios capítulo 20, verso 29 diz: A glória dos jovens é a sua força e a beleza dos velhos são as cãs. As cãs são os cabelos brancos. E a gente vai ver agora qual que é a ideia de cabelos brancos. Cabelos brancos simboliza sabedoria e experiência acumulada. A lã e a neve juntas simbolizam branco ofuscante, a perfeição. Ou seja, Cristo, ele tem a sabedoria absoluta sobre tudo, porque ele é onisciente. E o fato dele ser onisciente faz com que ele tenha todo o conhecimento, um conhecimento absoluto de tudo e de todos, até mesmo das probabilidades que podem acontecer. Nisso, a sabedoria de Deus age para ele ter melhor aplicação em determinadas ações para a glória dele. Então Deus, ele usa a sua sabedoria por conta do seu conhecimento para poder fazer aquilo que é melhor para ele e até mesmo pela sua misericórdia para nós. Então a ideia da cabeça, no caso dos cabelos brancos, e essa lã branca como a neve, é enaltecer a sabedoria que Deus tem, que é uma sabedoria infinita, a qual o ser humano nenhum consegue ter. E aqui parte para uma outra figura de linguagem, a qual diz: E os olhos como chama de fogo. A gente tem aqui Daniel, capítulo 10, verso 6, a qual diz: O seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago. Os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como o brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Então a gente percebe que Cristo ele tem essa sabedoria infinita por conta do seu conhecimento, que todos os atributos de Deus, sejam incomunicáveis ou os comunicáveis, eles são totalmente transcendentes a nós, porém, e todos estão interligados, e por conta dessa sabedoria, ele consegue julgar nós de uma maneira justa e de uma maneira correta. Por quê? Porque essa ideia de olhos como chama de fogo, a gente percebe que é repetida em Apocalipse 2,18. Eu já vou terminar meu raciocínio. Apocalipse 2,18, a qual fala: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Da mesma forma, em 19,12, a qual fala da seguinte forma: Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo.
o que isso está tentando simbolizar para nós? O conhecimento absoluto de tudo, igual eu falei, até mesmo das probabilidades, e também do seu juízo divino. Para ele poder julgar de uma maneira justa, de uma maneira correta, ele precisa conhecer tudo com um conhecimento absoluto. É isso que ele, é essa a ideia da palavra grega usada no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, que é assim, ó. O capítulo 2, verso 2. Eu conheço as tuas obras. A ideia do eu conheço as tuas obras, a ideia de conheço ali é uma palavra grega que mostra um conhecimento absoluto e profundo daquilo que aqueles pastores estavam fazendo, do que aquelas pessoas nas 7 igrejas da Ásia Menor faziam, até mesmo sobre todo mundo. É esse conhecimento que Deus tem, um conhecimento profundo. É isso que essa palavra grega quer dizer, um conhecimento profundo sobre tudo e até mesmo das probabilidades. Por quê? Porque é através desse conhecimento profundo que Deus tem, Deus assim julga as pessoas. Mas não com um juízo corrupto, igual a gente tem hoje. Um juízo que é comprado, um juízo que é limitado pelo conhecimento que o ser humano tem, mas um juízo por conta do seu conhecimento absoluto de tudo e pela sua sabedoria absoluta de tudo também. Então, os olhos de chamas enaltecem essa ideia de que Cristo ele tem um conhecimento absoluto de tudo e também ele traz um juízo divino contra as pessoas. Por quê? Porque ele vai penetrar, ele vai sondar as profundezas da alma do homem e assim julgá-lo por conta das suas próprias motivações. É a ideia que a psicologia fala do consciente, que é a ponta do iceberg, a qual a gente conhece de modo superficial o conhecimento do homem, e tem aquele resto do iceberg, que é o inconsciente do homem. Cristo ele tem um conhecimento desse inconsciente do homem, um conhecimento absoluto e profundo. E Cristo vai te julgar por conta disso. Então, os olhos como chama de fogo, como a gente viu, dá essa ideia de um conhecimento absoluto e um juízo divino que é justo. E aqui, a outra figura de linguagem nos diz: e os seus pés semelhantes a latão reluzentes, como se tivesse sido refinado numa fornalha. Ainda em Daniel capítulo 10, verso 6, fala: e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés como brilho de bronze polido, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Ou seja, a glória e força de Cristo está sendo simbolizada nessa figura de linguagem, mas também traz um aspecto de juízo iminente. E a gente vai ler aqui Ezequiel, capítulo 1, verso 7. Ezequiel, capítulo 1, verso 7. A qual o texto fala: e os seus pés eram pés direitos, as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e brilhavam como a cor de cobre polido. Cristo, ele tem um conhecimento de tudo. Ele é Deus, ele é soberano. Ele tem todo o conhecimento e sabedoria. E ele faz um juízo individual em cada pessoa. Porque ele conhece nós profundamente. E Cristo, quando ele traz essa revelação a João, e ele fala: e os seus pés é semelhantes a latão reluzente. Ele tem uma glória, uma força ofuscante. Ele é Deus. A ideia do texto é trazer isso, a soberania de Deus. Por isso que João ele tem essa visão, porque Cristo ele é soberano e ele faz o que bem entender. E essa figura de linguagem enaltece mais uma vez a sua soberania, falando sobre a sua glória, a sua força e também o seu juízo iminente
que é um juízo divino, individual a cada um. E aqui fala, e a sua voz como a voz de muitas águas. A gente encontra isso em Ezequiel capítulo 1, verso 24, e fala: E quando eles andavam, eu ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de tumulto, como o ruído do exército. E parando eles, abaixavam as suas asas. Capítulo 43, verso 2 de Ezequiel ainda. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandecia com a glória dele. Lembra daquela transfiguração no monte, quando tá lá os apóstolos de Jesus? Tava Pedro lá, se não me engano, Tiago e João também. E Pedro vê Moisés e Elias, e Jesus teve a sua transfiguração, ou seja, a sua resplandecência sendo mostrada ali com a sua glória. E essa é a mesma ideia. E olha que interessante. Essa mesma visão é repetida em Apocalipse 14 e 2. Capítulo 14, verso 2. Que fala: E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e também é relatada no capítulo 19, verso 6, que fala: E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Essa voz se compara com as águas oceânicas. Ou seja, a imagem retrata, enaltece mais uma vez a força e o poder de Cristo. Soberania. O texto aponta para a soberania de Deus. Essa ideia de enaltecer a força e o poder de Cristo, mais uma vez, é relatada nesse texto. Por isso que quando acontece aquela transfiguração naquele monte, resplandece ali para os discípulos, e os discípulos vê que Cristo é Deus, porque Ele é soberano, Ele tem toda a força, todo o poder, todo o conhecimento, toda a sabedoria, e Ele julga de um modo justo. Então tudo está apontando para a soberania de Cristo, e essa ideia de águas enaltece a força e o poder de Cristo, seja ela neste texto, seja ela nesses outros textos, do capítulo 14 e também do capítulo 19. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Como a gente viu, essas 7 estrelas são os sete anjos da igreja, que a gente encontra aqui em Apocalipse, capítulo 1, verso 20. E é interessante porque quando a gente lê outros textos, como Salmos, capítulo 110, verso 1, o texto fala: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Da mesma forma, Mateus 26, 64. Respondeu-lhe Jesus: é como disseste, contudo vos digo que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Da mesma forma, Apocalipse 1, verso 20, nos mostra que Cristo, ele tem na sua destra o poder das 7 igrejas, como é relatado em Apocalipse, capítulo 1, verso 20, que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja. Mas aqui, vamos ver, destra simboliza autoridade, poder sobre algo, no caso, as estrelas. As estrelas é um símbolo para anjos, precisamente os anjos da igreja, ou seja, os pastores. E essa é a ideia, ele tem um controle
absoluto de tudo. Desses 7 homens, das igrejas e de tudo. Destra significa poder, autoridade. E Cristo, ele vem de acordo com os outros textos, mostrando que ele tem todo o poder, toda a força, toda a sabedoria, todo o conhecimento. E aqui ele vem dizer que ele tem um controle sobre tudo, porque ele é onipotente, o todo-poderoso, o Pantocrator, o El Shaddai. Essa é a ideia do todo-poderoso. Ele tem um controle de tudo porque ele tem todo o poder para isso. E ele tem toda a autoridade para isso. Então, destra significa autoridade e poder. No caso, ele tem autoridade e poder, controle sobre as 7 estrelas, que são os 7 anjos daquelas 7 igrejas. E da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Então, da mesma forma como a gente viu em Salmos, em Mateus, que fala sobre esse poder de Cristo, sobre reinar sobre tudo, aqui fala sobre uma espada aguda de 2 fios, ou seja, ela era afiada dos 2 lados e que saía da sua boca. E a gente encontra no Antigo Testamento, precisamente em Isaías, essa ideia, a qual fala: mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E fez a minha boca qual espada aguda, na sombra da sua mão me esconder. Fez-me qual uma flecha polida, e me encobriu na sua aljava. E a gente encontra também em Tessalonicenses: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, desejávamos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto vos tornastes muito amados de nós. Ou seja, ele tem um conhecimento absoluto de tudo, o controle e a sabedoria, e ele julga. Então essa espada que sai da boca dele tem a ver com a proclamação do juízo. Desde o verso 13 vem apontando isso. Porque ele vem se mostrando aquele que é soberano, aquele que tem o conhecimento absoluto de tudo, a sabedoria absoluta de tudo, o poder, a força, tudo. A autoridade, e ele vai julgar. Então toda vez que vocês lê essa ideia de uma espada saindo pela boca, tem a ideia de proclamação de juízo. Então Cristo irá proclamar um juízo, como ele tem dito nos outros versos, de que ele irá fazer um juízo individual a cada um, segundo o seu conhecimento absoluto de tudo e a sua sabedoria, que é usada de maneira correta. E aqui a gente vê: e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Êxodo, capítulo 34, verso 29 diz: quando Moisés desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, por haver Deus falado com ele. Isaías: não te servirá mais o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Salmos: porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Marcos: e foi transfigurado diante deles, diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Então, esses versos, eles fecham a ideia de mostrar todo o poder de Cristo e do seu juízo. Como eu disse a vocês, todo o texto aponta para a soberania de Cristo, e toda essa figura de linguagem aponta para a sua onipotência, onisciência, onipresença
e todo o seu conhecimento, sabedoria, poder, força, glória, honra e juízo. Um juízo iminente. E aqui a gente encerra essa aula sobre Apocalipse capítulo 1, verso 13 ao 16, que nos mostra Cristo sendo aquele que é Deus, aquele que é a segunda pessoa da Trindade, aquele que faz aquilo que bem entender. Desde já agradeço a cada um que assistiu esse vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.